Boa noite, irmãos. Como é um privilégio poder estar com vocês nessa quinta-feira. E vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração e, em seguida, vamos ouvir alguns cânticos que Deus certamente falará à minha vida e à sua vida. Oremos ao nosso Deus. Pai, nesse momento, nessa noite de hoje, eu quero apresentar essa palavra e esses cânticos na Tua presença. Que cada ouvinte venha ser edificado pela Tua palavra, edificado, meu Deus, pelos cânticos também. Nós clamamos por aquelas famílias que estão acometidas, ó Pai de amor, do Covid-19, algumas pessoas das famílias estão assim, que o Senhor venha consolá-los, que o Senhor venha trazer o livramento e trazer também, ó Pai de amor, a cura dessas pessoas. Nós cremos que o Deus de poder é aquele que pode ministrar, que pode cuidar a cada um de nós. E buscamos, Pai de amor, também em Ti, um consolo, uma guarda fiel e a Tua presença em nossa vida. Eu louvo a Ti e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar com os cânticos e logo em seguida a palavra. Meus amados, nessa noite eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Lucas, capítulo 7. Ele fala uma história, ele conta uma história muito bonita, e em seguida Jesus Cristo também faz uma menção a uma parábola. Então vamos ao texto. Eu acredito que a palavra de Deus, ela lida, ela é interpretada, a própria palavra em si, ela é algo que nos inspira, que nos ensina, que nos molda, que sempre tem trazido ao nosso coração uma palavra de força e poder. Vamos ao texto. Esse texto fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus.
Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus nos conceda sabedoria nessa noite de hoje para compreendermos o que Ele tem para o meu coração e também para o seu coração, no nome de Cristo Jesus. Esse texto de Lucas, capítulo 7, eu li do versículo 36 até o verso 50, ele nos ensina algo que eu posso dizer que é importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, eu clamo a você que preste atenção e deixe Deus falar profundamente na sua vida. Então, vamos lá à palavra? Primeiro, vamos entender algumas coisas aqui. Há 3 ou 4 cenas importantes, 4 tipos de pessoas. Nós vemos aqui que havia o próprio Jesus Cristo, havia aquela mulher pecadora, havia um fariseu, Simão, e havia também a multidão ali. Aquele homem fariseu, e o fariseu ele era considerado uma pessoa que procurava ser separado, ser puro. Os fariseus, a escola dos fariseus, eles ensinavam, eles buscavam então procurar andar tudo conforme os princípios da lei. Mas eles vinculavam muito a questão da lei, em cumprir a lei, mas de uma forma muito racional, não fazia aquilo como de fato deveria ser, no sentido de fazer uma entrega voluntária para Deus. Ele fazia aquilo para que pessoas pudessem olhar para eles e entender que eles eram pessoas separadas, pessoas que preocupavam então com os princípios da lei. Essa era a ideia do fariseu naqueles dias onde vivia Jesus Cristo, nos dias que o texto nos fala aqui. E havia também aquela mulher, o texto fala que ela era uma mulher pecadora, que exatamente não diz qual seria o pecado dela, mas certamente era uma meretriz, alguém que vendia o seu próprio corpo para ganhar o sustento do seu dia a dia. E havia também aquela multidão que estava observando toda aquela cena em relação àquela mulher ir lavar os pés de Jesus Cristo, derramar o óleo nos seus pés, e também aquela multidão que também estava ali, de uma certa forma, vendo aquele jantar acontecer. Dentro do costume judaico, naqueles dias aqui, bíblicos, a refeição mais importante para o povo judeu era o jantar. Era basicamente feito ao entardecer,
E algumas pessoas de renome, pessoas bem-sucedidas, e dá a entender que esse fariseu, ele era um homem de posses, um homem que tinha dinheiro, muitas vezes eles promoviam esses certos jantares e algumas pessoas que não eram convidadas tinham acesso à entrada da casa, à porta da casa e às laterais da casa para que pudessem então observar e ver que havia alguém importante naquela casa, onde aquele senhor convidou e estava jantando com eles. Então, havia aquelas pessoas que eram, como posso dizer, espectadores que estavam de fora, e eles participavam não da alimentação, mas viam tudo o que estava acontecendo. Era como se fosse algo público, para que as pessoas pudessem ver, não poder entrar na festa, mas ficavam vendo o que estava acontecendo ali. Esse era basicamente o cenário que o texto nós acabamos de ler, que nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Então, estava acontecendo aquele jantar. Jesus Cristo chegou naquele lugar e dá a entender que já estava acontecendo a alimentação e a mesa que era posta era um pouco diferente da mesa que nós conhecemos nos dias de hoje. Geralmente era uma banqueta, uma mesa baixa, e um tapete em volta de toda aquela mesa, os convidados sentavam em volta da mesa e ali havia o pão, o vinho e algumas frutas e a pessoa então, depois de lavar as mãos, lavar os seus pés para entrar, secar tudinho, ele comia rasgando o pão, molhando no vinho ou na sopa e comia ali. E eles sentavam naquele tapete no chão, com os pés para trás e ao redor daquela mesa que ele estava. Então esse era o nosso cenário que entendemos que a Bíblia nos mostra nesse texto. E durante aquele momento de jantar, aquela festa, alguém chega na casa. Aquela mulher considerada pecadora, ela entra na casa. Ela chega então até Jesus Cristo. E é uma cena que eu posso dizer, quando a gente entende a noção, entende o princípio espiritual, é uma cena muito riquíssima. Aquela mulher então pega aquele vaso, quebra aquele vaso, e começa a derramar, unge os pés daquele vaso que ele estava, aquele óleo que ele estava. E outra coisa que acontecia é que ela secava aquele bálsamo também com seus cabelos. Naquele momento, aquela cena de que ela então derramava aquele bálsamo, as lágrimas caíam dos seus olhos e caíam sobre os pés de Jesus Cristo e ela não tinha com que secar. E ela então secava com seus próprios cabelos que ele estava. E aquela cena dá a entender que ela repetiu várias vezes ali. Jesus Cristo sabia, na sua onisciência, qual era a atitude daquela mulher. Sabia que ela entendia que ela era sim uma pessoa pecadora. Entendia que ela sim era uma pessoa que precisava ser tratada, que precisava ser perdoada. Que ela precisava então ter uma atitude de mudança na sua vida. E ela foi até Jesus Cristo porque ela sabia que Jesus Cristo tinha autoridade então para mudar todo o seu viver, toda a sua vida. Eu não sei, meu amado e minha amada, como se passa o seu coração nesses dias de pandemia. Eu não sei se você tem distanciado de Deus. Eu não sei se você tem se voltado para os pés do Senhor. Eu não sei se você tem temido algumas questões. Eu não sei se você tem, de alguma forma, deixado os princípios da palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você precisa voltar aos pés de Cristo Jesus. Ter uma atitude de buscar a presença dEle. Ter uma atitude de entender que Ele é o Senhor. Que Ele pode perdoar pecados. Que Ele pode mudar a sua vida. Que Ele pode transformar você. Esse texto fala de fé. Fala de confiança. Qual precisamos ter em nosso Deus. E aquela mulher quebrou aquele vaso. Não era um vaso tão barato, mas era um vaso caro. E derrama aquele alabastro aos pés, aquele unguento nos pés de Cristo Jesus. E derramou sobre ele. E as lágrimas começaram a cair do seu rosto. E ele enxugava os pés de Jesus Cristo com os seus cabelos. E de repente as pessoas que estavam ali não compreendiam, não entendiam isso. Interessante que o próprio Simão, aquele fariseu, ele no seu pensamento ele dizia o seguinte: olha, se esse homem realmente é mestre, ele sabia quem estava ali tocando. Havia um princípio nesse período de que algumas pessoas eram consideradas imundas.
E se alguém tocasse na vida, no corpo dele, ele também ele é considerado também imundo também. Se aquela mulher era uma meretriz, se ela era uma prostituta, e se ela tocou em Cristo Jesus, ou em outra situação que não era considerada, outro objeto não é considerado puro, então, automaticamente, dentro do princípio judaico, da lei judaica, Jesus Cristo ia se tornar uma pessoa imunda ali também. Nós sabemos que ele não pecou, que aquilo para ele era algo simples, porque ele pensava muito mais além do que estava dentro das leis daqueles dias ali. Estava preocupado com o coração, com a alma, com a vida daquela mulher e de toda aquela população que estava por ali. Mas aquele que era dono da festa, Simão, aquele fariseu, ele, no seu pensamento, ele disse isso, olha, se ele realmente fosse mestre, o Senhor, ele sabia quem lhe tocou. Era costume de um convidado chegar na casa, e naquele período, e ele ser recebido pelo seu hospedeiro. E o mestre, o Senhor, o Rabi, o profeta, ele era recebido com óleo na cabeça. E era recebido com beijo nas faces. E Simão não fez isso. O dono da festa não fez isso. Aquele que vai receber uma pessoa na sua casa, ele precisa ser um bom hospedeiro. Ele tem que agradar o seu hóspede. Se ele então o convidou, então ele vai fazer todos os preparativos e recebê-lo bem na sua casa. Mas dá a entender que aquele fariseu, que Simão, ele tinha outros pensamentos, talvez de receber Jesus Cristo, talvez por um status, para que pessoas pudessem ver que ele recebeu Jesus Cristo na sua casa. Porque até então Jesus Cristo estava em ascensão naqueles dias ali. Fazia milagres, fazia curas, expulsava demônios, multidões andavam em redor dele, o seguia, ele tinha vários seguidores. Os seus discípulos já começavam então a fazer sinais, maravilhas também. Então Jesus Cristo estava no auge então ali. E dá a entender que o princípio, que aquele fariseu levou Jesus Cristo para que pudesse então tomar refeição na sua casa, não era um princípio de entender que ele era o Senhor, que Jesus Cristo era o Mestre. Mas longe disso. E Jesus Cristo, percebendo isso, que aquele fariseu pensou dessa forma, ele então começa a contar uma parábola. Simão, vem aqui. Ele diz o seguinte: um certo senhor, ele tinha 2 servos. Um devia 500 dinheiro para o seu senhor. Outro devia 50. Ele pergunta: o seu senhor perdoou ambas as dívidas. Chamou os dois: olha, eu quero perdoar vocês. Se deve 50, não me deve mais. Se deve 500, não me deve mais. E Jesus faz uma pergunta para ele: Simão, aqueles 2 servos, quando recebeu o perdão, qual dos 2 servos amou mais o seu senhor? Simão, ele não titubeou, e logo ele respondeu: olha, Jesus, olha, mestre, aquele a quem devia mais. Ele teria mais sofrimento para pagar. Ele teria mais dificuldade para pagar. Ainda ficou super agradecido. E Jesus Cristo diz o seguinte: Simão, você respondeu bem. Você respondeu bem. Aquele que muito é perdoado é aquele que ama mais. Aquele que tem a necessidade de um perdão grande, então ele ama mais o seu Senhor. Simão não tinha compreendido, Jesus Cristo estava falando exatamente dele e daquela mulher que ele estava. Simão também era um homem pecador. Simão também tinha que tomar uma atitude de mudança na sua vida, mas ele não tinha percebido que Jesus Cristo era aquele que podia mudar a sua vida. Mas aquela mulher que esteve ali, que estava na sua casa, ela entendia que Jesus Cristo era aquele que poderia mudar toda a situação da sua vida. Por isso quer dizer para você nessa noite: Jesus Cristo é e está com você. Você precisa entender que Ele pode, Ele quer restaurar, Ele quer mudar o seu viver, Ele quer mudar a sua atitude, Ele quer dar um novo rumo para você. Basta você acreditar, basta você crer. Você necessita, se você precisa, então você é um alvo em potencial para receber um milagre, para receber uma cura, para receber o perdão de Deus sobre a sua vida. Basta você deixar, basta você querer
abrir o seu coração e deixar que Ele faça a mudança necessária em todo o seu viver. E Ele fará com certeza em o nome de Cristo Jesus. E Jesus Cristo fala, olha Simão, eu entrei para sua casa, na sua casa. Você não me recebeu com beijos, com ósculo santo, beijo na face. Você não veio na sua casa, você me diz que eu sou mestre, mas você não derramou óleo sobre a minha cabeça. Mas, no entanto, desde quando eu cheguei, essa mulher, ela colocou aquele vaso alabastro nos meus pés. E ela regou, lavou os meus pés com todas as suas lágrimas. E ainda mais, enxugou com os seus cabelos. Quando uma pessoa recebia ela na sua casa, e ele tinha a ideia de que ele estava recebendo alguém de renome, alguém que era autoridade, geralmente ele lavava, o próprio dono da casa, não os servos, ele lavava os pés daquela pessoa e enxugava com a toalha especial e conduzia a pessoa até a mesa. Mas Simão não fez nada disso. Ele não recebeu Jesus Cristo como deveria ser recebido. Ele não recebeu o Mestre com as honras que era necessário. Mas aquela mulher, ela abriu o seu coração e externou toda a sua vontade de mudança na sua vida. Ela compreendeu que Jesus Cristo era aquele que poderia mudar todo o seu viver. Ela colocou créditos em Jesus Cristo. Ela acreditou nele e deixou que ele fizesse a mudança necessária na sua vida. É interessante a palavra de Jesus Cristo, nos versículos finais. Ele diz o seguinte: por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquela mulher dá a entender que ela era uma pecadora e era conhecida pelas pessoas. Jesus Cristo diz o seguinte, que ela tinha muitos pecados. Perdoados são os seus muitos pecados. Simão, ele entendia que ele era a pessoa correta, que ele era a pessoa certa. Por praticar os princípios da lei, por a ideia de fariseu e ser separado, ele pensava que ele não tinha erro, que não tinha falhas. E nós erramos quando nós pensamos que nós não temos pecados, que nós não temos falhas. Mas quando nós assumimos que nós somos pecadores, que nós temos falhas, que nós necessitamos, que nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo, com certeza Ele vai nos ajudar. O princípio do perdão, ele começa quando nós reconhecemos que somos falhos. Reconhece que nós precisamos do perdão, que nós precisamos da ajuda. Você só recebe a ajuda de alguém quando você mostra, quando você clama, quando você precisa de uma ajuda. E se você disser, eu preciso dessa ajuda, certamente você vai ser alcançado, você vai ser ajudado. E aquela mulher precisava de perdão de pecados. Ela precisava de mudança de vida. E ela teve a sua vida mudada, porque Jesus Cristo olhou para ela e mudou o seu viver. Eu acredito que nessa noite, meu amado, você que me ouve, Jesus Cristo quer mudar o seu viver. Independente de como você está agora, você que está me ouvindo agora, Jesus Cristo, Ele é a solução para todo homem e o homem todo. Ele quer curar o seu físico. Ele quer perdoar os seus pecados, levar você para o céu. Ele quer curar a sua alma, os pensamentos maus que vai na sua mente, no seu coração, a tristeza que às vezes invade você e quer levar você de toda essa circunstância. Jesus Cristo é o Senhor que pode mudar a sua vida. Basta você acreditar, basta você crer, basta você deixar que Ele faça isso. Ele fará, porque Ele sente, ele é da natureza de Deus, da natureza de Jesus Cristo, querer fazer e fazer a vontade do Pai, fazer o que é bom, o que é agradável. É da natureza de Jesus Cristo, então, poder fazer o que é bom para você. Se você entende que Ele pode, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer mudar você. Ele quer cuidar de você. Acredita. Confie. Porque nessa noite, nesse momento, Jesus Cristo vai mudar todo o seu ser, toda a sua vida. E eu creio em o nome de Cristo Jesus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida na Tua presença, porque eu entendo que ela necessita de Deus. Pai, venha trazer um sossego na sua alma, venha trazer um refrigério na sua vida, traga uma esperança para o Teu servo, para a Tua serva nessa noite, e venha cuidar, ó Pai,
dos seus. Venha cuidar de cada um que nos ouve nessa noite. Os proteja de todo o ataque que o inimigo tem tentado lançar sobre eles. Guarde as famílias, guarde as nossas crianças, guarde, Pai de amor, todas as pessoas que nos ouvem nessa noite aqui agora. Não deixe que o inimigo venha lançar a mão deles de forma alguma, mas os proteja, os cure, meu Pai, e os abençoe. Eu clamo em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, que Deus abençoe você. Fique firme nos passos em Cristo Jesus. Não deixe ninguém e nada levar você para um caminho tortuoso, um caminho errado. Mas entenda que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida e vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de divulgar os nossos vídeos. Não esqueça de divulgar as ministrações. Não esqueça também no próximo domingo que nós temos às 18 horas, o nosso culto na Igreja Evangélica da Cidade Jardim. E estamos tendo culto presencial e também transmitindo ele online, ao vivo, pelo Instagram da igreja. Então acompanhe conosco, divulgue para a sua família, divulgue para os seus amigos e vamos juntos celebrar o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira, se a Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.